Graças a Deus. Bom dia a todos. Como vai, meus amigos, minhas amigas? Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Hoje é domingo, um domingo abençoado, onde eu tenho certeza que Deus, Ele já abençoou a minha vida e também já abençoou a sua vida. Hoje é um domingo todo especial, onde nós estávamos na casa do Senhor, ouvimos o ensinamento, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos sustenta e nos fortalece. E aqui estou para trazer uma palavra, e eu tenho a certeza, eu creio que a palavra de Deus que será ministrada, dirigida pelo Espírito Santo, vai abençoar a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o ministro Clóvis, estou aqui para abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Peço licença para entrar na sua casa, que você abra a porta da sua casa, o seu coração, para ouvir a palavra de Deus, para edificar a sua vida, para fortalecer cada vez mais a sua vida. Porque Deus, Ele é contigo. Deus, Ele só nos ensina o que é útil. Eu tenho a certeza que Deus tem o melhor para você nesta manhã de domingo, abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Olha, você que ainda não entrou, vai entrando, entra aí agora, dá o seu amor, o seu bom dia. Olha, porque eu tenho certeza que Deus, Ele está presente. Olha, a palavra de Deus diz que tão bom fomos que os irmãos vivam em união. Eu quero orar por você, ore por mim, e com certeza Deus está no controle de todas as coisas. Olha, Deus é Deus e não há outro. Então Deus, Ele tem o melhor para mim e tem o melhor para você. Olha, creia no poder de Deus. Tem muitas pessoas que ela deixa de acreditar naquilo que a palavra de Deus fala. Olha, muitas pessoas. Às vezes a gente fica assim, pensativo por tudo que Deus fez e por muito mais que Deus ainda há de fazer na vida de muitos. Mas, ministro, por que o senhor fala que Deus ainda há de fazer? Porque é bem claro. A palavra de Deus é clara. Ela diz que os céus e a terra passarão. Passarão. Mas a palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus que serviu, que abençoou, que curou, que levantou e deu vista a cego, coxos levantaram, pessoas foram curadas, mortos ressuscitaram, desde a época da fundação do mundo, a palavra já fazia obra. A palavra já estava manifestando. A palavra já estava transformando vida. E hoje não é diferente. Os mesmos milagres que a palavra de Deus fez, os mesmos milagres que Jesus fez no passado, Ele faz hoje. E vai fazer amanhã. E vai fazer sempre. Porque os céus e a terra passarão. Mas as minhas palavras, a palavra do Senhor, ela não passa jamais. E tem pessoas, infelizmente, que ela não crê naquilo que Deus está falando. Tem pessoas que põem em dúvida a palavra de Deus. Quando você põe em dúvida a palavra de Deus, Deus não pode operar. Porque na dúvida, Deus não opera. Você tem que crer. Porque a palavra de Deus, ela diz que tudo é possível àquele que crê. O nosso adversário, ele sempre quer mostrar ao contrário. Ele quer dizer que você não pode, que você não vai conseguir. Mas, na realidade, ele sabe que já é derrotado. Ele sabe que já é fracassado. Porque Deus já o derrotou. Jesus o derrotou na cruz do Calvário. Acabou. Então hoje nós temos que glorificar esse Deus maravilhoso. Olha, nós temos um Deus que é capaz de todas as coisas. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus grande.
um Deus forte, um Deus dominador de todos os reinos. A Bíblia fala, a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele é o dominador de todos os reinos. E na mão do Senhor há força e poder. E não há quem possa resistir. E não há quem possa resistir. Então, quando você crer na palavra de Deus, quando você acredita na palavra de Deus, tudo é possível aquele que quer. Vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua casa, o milagre de Deus. Porque Deus é Deus. Não existe um outro Deus, Ele é um. Ele é o Deus Shaddai. Jeová Jireh. É o nosso Deus. O nosso Deus que nos amou de tal maneira que deu seu único filho em seu favor e em meu favor. Em favor da humanidade. Infelizmente, o mundo hoje prefere mais as trevas do que a luz. E aquele que prefere as trevas vai viver nas trevas. Vive uma vida atormentada. Vive uma vida de desespero. Vive uma vida de medo, de incerteza, de insegurança, sem a luz divina. Porque ela vive nas trevas. Acho que tem pessoas que preferiu amar mais o mundo do que a Deus. E quando a pessoa prefere amar mais o mundo do que a Deus, ela se torna inimigo de Deus. Deus não é inimigo de ninguém. Deus quer o melhor para a humanidade. Mas o mundo não reconheceu o sacrifício de Jesus. O mundo não reconheceu o que Jesus fez. Mas aquele que reconheceu e entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida dela, essa vai vencer. Porque ela tem Deus do lado dela. Ela terá Deus a favor dela. Ainda que o inimigo tenta e se levante, mas ele não tem estrutura para aguentar o poder de Deus em nome de Jesus. Então, hoje, eu quero que você abra o seu coração. Eu vou trazer uma palavra aqui, curta, mas eu creio que é objetivo para abençoar a sua vida. Deixa eu fazer uma oração, Senhor Deus e amado e querido Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus, neste momento eu quero entregar a Ti em Tuas mãos, Senhor. Entregue em Tuas mãos esta palavra. Meu Deus, venha nos orientar sobre esta palavra. Meu Deus, venha nos direcionar. Venha falar conosco ao nosso coração. Meu Deus, eis-me aqui, faça de mim um veículo de comunicação entre o Senhor e essas pessoas. Deus, desde já eu peço a bênção do Senhor sobre a vida, sobre a casa desta pessoa. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo. Abençoo essas vidas, esta casa, este lar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Olha, meus queridos amigos, aqui no livro, abre sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, abra sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou começando um pouco mais cedo, né? São exatamente 17 minutos para as 11 horas, né? A hora do almoço, tem pessoas já preparando o almoço, pessoas em casa. Então, este é o horário que eu coloquei hoje, e Deus colocando no meu coração mais tarde, 4 horas da tarde, eu estarei trazendo uma palavra, mais outra palavra, em nome de Jesus. Mas hoje me deu aquela inspiração, aquela vontade de trazer esta palavra hoje, a esta hora, e eu creio que Deus está querendo falar ao coração de alguém a esta hora da manhã. Então, abre o seu coração, atenta-te para a palavra de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Aqui no livro de Lucas, capítulo 6, diz o seguinte, no versículo
versículo 46. Aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, diz o seguinte, diz assim, e por que me chamai Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então aqui no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, está escrito assim, por que me chamai Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, aqui o Senhor alerta. O Senhor chama a atenção daquelas pessoas que louvam a Deus, glorifica a Deus, mas não faz o que Ele manda. Não faz o que Deus está mandando. Tem pessoas que fazem tudo ao contrário. Tem pessoas que ela faz tudo ao contrário. Não faz aquilo que Deus está mandando. Ela faz aquilo que ela quer. Ela faz aquilo que acha que não tem problema. Ela faz aquilo que ela acha que é normal. Mas quando está na casa do Senhor, diz Senhor, Senhor, eu te amo, eu te adoro, tu és o meu Deus, tu és o meu tudo, mas Deus está dizendo, por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Então Deus está nos orientando, Deus está nos chamando a atenção para esse momento. Porque não adianta eu estar na casa do Senhor, não adianta eu falar que amo o Senhor, não adianta dizer que eu adoro o Senhor, mas não faço aquilo que a palavra de Deus está mandando. Eu faço ao contrário. Eu procuro fazer e suprir os meus desejos. Eu procuro e faço, querendo suprir as minhas necessidades. E não faço aquilo que Deus está mandando, obedecendo a palavra de Deus. Às vezes eu quero fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. E quando a gente faz a nossa vontade e não a de Deus, nós estamos impedindo Deus de abençoar a nossa vida. Porque a vontade de Deus é que você vá bem. A vontade de Deus é que a sua casa vai bem, que a sua família vai abençoar. Mas às vezes você não entende. Deus não precisa de nada. Deus é Deus. Ele é o único. Ele é o único que pode abençoar a sua vida. Ele é o único que pode abençoar a sua casa. Ele é o único que pode restaurar o seu lar e o seu casamento. Ele é o único que pode transformar a vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Ele é o único. Mas, para que isso venha acontecer, você tem que fazer o que Ele manda. A palavra de Deus diz, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a palavra de Deus diz, crer no Senhor Jesus. Primeiro você tem que ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você ouve e você crê naquilo que Deus te prometeu, porque é uma promessa de Deus. E quando você ouve e você crê, e você as pratica, Deus é com você. Quando você olha para a situação e diz, Deus é comigo. Deus já me deu a vitória. Meu filho já está abençoado. Minha filha já está abençoada. Meu marido já está abençoado. Minha esposa já está abençoada. Meu pai está abençoado. Minha mãe está abençoada. Porque é a vontade de Deus. Quando você age, quando você crê, você move e chama a atenção de Deus para a sua vida. Mas quando a pessoa, ela diz que ama Deus, mas não faz o que Deus manda, não tem como Deus abençoar. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então já está deixando claro para mim
ele está deixando bem claro para você que tudo é possível. Você preste atenção no que a palavra de Deus diz. Tudo é possível, tudo significa qualquer coisa. Mas, pastor, é porque o senhor não sabe a minha situação. O senhor não sabe a luta que eu passo com o meu filho. O meu filho não é fácil. Quando eu vou falar de Jesus para ele, ele se aborrece e fala que não quer saber, e vai para a rua e está cada vez mais se envolvendo com aquilo que é errado. Olha, pastor, o senhor fala aí, eu acredito, mas é muito difícil. Meu filho é muito rebelde, ele é teimoso demais, ele não quer saber, e eu já não sei mais o que fazer. Você está errado. Porque você não tem que declarar o que o inimigo quer. O que você tem que declarar, quando você defrontar com esse tipo de situação, é declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, ele é grande. O meu Deus é dominador. Meu Deus é dominador de todos os reinos, ele domina todas as coisas. Dominador significa também pessoas que dominam a situação. Ele é dominador, ele domina tudo. E a Bíblia completa dizendo que nas mãos dele há força e poder. E não há quem possa resistir. Não há quem possa resistir. Então, quando você crer na palavra de Deus, quando você acredita na palavra de Deus, um milagre acontece. Mas se você acreditar naquilo que o diabo mostra, ele diz para você que seu filho não tem jeito. Como ele vai falar para você? Mostrando a situação. Você enxerga e vê que seu filho, ou seu marido, ou sua filha, está simplesmente envolvido com aquilo que é errado. Você acaba entrando em desespero e deixa de acreditar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Enquanto você não acreditar nesta palavra, você não vai vencer. Enquanto você botar dúvida, você não vai vencer. Você sempre terá uma vida de atribulação, de perturbação, de tristeza. Por quê? Porque você acredita mais naquilo que os teus olhos estão vendo do que naquilo que a palavra de Deus declara para você. A palavra de Deus declara: se tu crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus declara para você que tudo é possível aquele que crê. Então, você tem que pegar esta palavra. Você não tem que crer naquilo que o diabo mostra. Porque o que ele mostra, você sente. As pessoas sentem no corpo, sentem na vida. Mas a Bíblia também nos chama a atenção para o cuidado com aquilo que a gente vê. Porque quando você vê uma situação ruim e você acredita, você se desespera, você fica com medo, isso significa que você está abrindo uma brecha. Porque os seus olhos estão sendo o quê? Maus. Os teus olhos estão sendo mal e todo o seu corpo sofrerá o dano. A sua vida sofrerá o dano. Porque você tira os olhos da palavra, deixa de crer naquilo que a Bíblia Sagrada está falando e crê naquilo que os teus olhos, aquilo que o inimigo mostra para você, dizendo que você será mandado embora daquela empresa. Tem uma lista de corte, teu nome está lá, você entra em desespero. Uma causa na justiça que diz que é irreversível, que não tem mais jeito, você acredita, você confia, você diz que não tem jeito, porque o advogado falou isso, o advogado falou aquilo. Mas você esquece que você tem um justo juiz, que é Deus, que julga todas as causas. Aquele justo juiz que disse
quanto mais eu não farei pelos meus escolhidos. Deus fará muito pelos seus escolhidos. Ele, como justo juiz, ainda que aqui na terra o homem falou, mas se Deus decretar, acabou. O homem fala, mas Deus muda todas as coisas. O homem fala que você não vai conseguir, que você não vai ganhar. Mas Deus não falou que você não ia ganhar. Deus falou que você é mais do que vencedor. Você já venceu. Então você tem que crer naquilo que a palavra de Deus está falando e não acreditar naquilo que o diabo quer que você veja. E quando você vê com os olhos do medo, com os olhos carnais, o que acontece? Você crê naquilo ali. Você acredita, entra o medo e você acaba perdendo. Se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo será terra. O seu corpo, a sua vida, ela sofrerá o dano. O inimigo, ele vai crescendo cada vez mais na sua vida. Porque você deixa de crer na palavra para crer naquilo que o inimigo quer que você creia. Naquilo que ele quer que você acredita. Então tem muitas pessoas que não acreditam na palavra de Deus. E por ela não acreditar, vem a situação. Quando você não acredita na palavra de Deus, você não vigia. Quando a pessoa não acredita na palavra de Deus, ela não vigia. E por ela não vigiar, ela toma decisões precipitadamente. Ela toma decisões erradas. E acaba fazendo algo que pode ser de autodestruição para toda a casa, para toda a família. Olha o que diz aqui. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando, o que eu digo? Aí no versículo 47 o Senhor diz assim: qualquer que venha a mim, qualquer um que vai ao Senhor, que vai até Ele, é importante você ir até o Senhor. É importante você ir até o Senhor e apresentar a Ele as tuas razões. Que razão é essa? Você sabe qual é a razão. Você sabe qual é a situação. Mas é necessário, ele está dizendo aqui, qualquer que venha a mim, qualquer um, quando vai até o Senhor com o coração aberto, quando vai até o Senhor crendo na palavra dele, quando vai até o Senhor crendo que já venceu, quando vai até o Senhor glorificando a Deus pela vitória, glorificando a Deus pela bênção, pela conquista. Ainda que a situação você ainda não venceu. Ainda que o milagre ainda não aconteceu. Mas você já chega até o Senhor glorificando a Deus, exaltando a Deus, como se você já tivesse ganhado. Mas quando você glorifica a Deus na luta, quando você exalta o Senhor na batalha, quando você louva a Deus na guerra, você está dando louvor a Ele. Você está exaltando a Ele. E a vitória vem. A vitória chega na sua vida. Mas quando isso não acontece, você toma decisões erradas. Você faz aquilo sem a direção de Deus. Você faz por consciência própria, por sabedoria própria, sem pensar no que pode acontecer amanhã. Você faz algo hoje que amanhã você vai se arrepender. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. Mas quando você faz o que é certo, o amanhã pertence a Deus. Mas quando você faz o que é errado, quando você deixa de agir de acordo em cima da palavra de Deus, o mal vem. Mas quando você está na presença de Deus, quando você busca a Deus, quando você ouve a palavra de Deus e as pratica, ele diz aqui, ó, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, qualquer que vai até o Senhor e ouve as palavras dele e observa, ela fica atenta, ela recebe aquela mensagem, ela recebe aquela palavra, ela toma cuidado com aquela palavra que recebeu, ela pratica aquela palavra, ela age
cima daquela palavra. O que acontece com ela? Ela vai ter o que? A sabedoria de Deus. Aqui diz: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, quando você ouve a palavra de Deus, e você recebe a palavra de Deus, e você começa a agir em cima da palavra de Deus, ele vai dizer, vai te comparar uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente, ele se prepara. Ele se prepara hoje para amanhã. Porque ele não sabe o que vai acontecer. Quando você se prepara hoje, quando mal vier no outro dia, você já está preparado. Quando você se prepara hoje, quando a bênção chega no outro dia, você já está preparado para receber. Porque você está edificando a sua casa. Você está edificando a sua vida. Então você vê aqui, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Então você preste bem atenção. Aquele que observa, ele não faz o que é errado. Aquele que observa a palavra de Deus, aquele que recebe a palavra de Deus com carinho, ele não faz o que é errado. Aquele que recebe a palavra de Deus, ele age em cima da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E ele procura fazer o que é certo com segurança. Ele procura agir de acordo e corretamente com a palavra de Deus. Então ele cavou para fazer a casa dele. E ele construiu a casa dele numa rocha. Cavou fundo. Cavou fundo. Bem fundo. Quando ele sentiu firmeza, ele começou a fazer os alicerces. Quando ele sentiu firmeza na sapata que ele fez, quando ele viu que tinha segurança, que era rocha, o que ele fez? Começou a fazer o alicerce. Fez a coluna, fez o alicerce e construiu a casa dele. E construiu a casa dele quando ele sentiu que tinha segurança. A nossa segurança é a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e pratica, você vai estar seguro. Porque Deus vai te segurar. Deus vai te defender. Deus ele vai te guardar, não somente tu, mas a tua casa. Aquele homem, ele edificou a casa dele na rocha. A rocha, trazendo para nós, a rocha significa firmeza, segurança. A rocha significa a palavra de Deus. Quando você constrói a sua vida na palavra de Deus. Quando você constrói a sua vida em Jesus Cristo. Jesus é a rocha. Jesus é a segurança. Jesus é a certeza. Jesus é a firmeza. Quando você constrói a sua vida na palavra de Deus. Você não constrói a sua vida naquilo que seus olhos veem, mas constrói a sua vida naquilo que a Bíblia te ensina, naquilo que a palavra de Deus te orienta. Porque Deus ele só nos ensina o que é útil, aquilo que vai nos segurar. Então Deus ele tem o melhor para você. Deus ele não somente tem, como ele quer o melhor para você, para a sua casa e para a sua família. Quando você constrói a sua vida na palavra de Deus, quando você constrói a sua vida na rocha, olha o que diz aqui. E semelhantemente ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E, presta bem atenção, e vindo a enchente, bateu com ímpeto e corrente naquela casa, e não pôde abalar,
porque estava fundada sobre a rocha. Vamos ler novamente? Olha o que diz aqui. E vindo a enchente, vocês sabem que é enchente, né? Tivemos enchente aí, parou tudo, ninguém anda, é carro parado, é carro enguiçado, é carro afundando. A enchente, quando ela vem, ela faz devastação. Derruba morros, montanhas, derruba casa, desabrigando milhares de pessoas, destruindo tudo. Quando vem a enchente, ela sai levando tudo. Ela sai carregando tudo que estiver na sua frente. Ela vem e sai derrubando. E aqui diz que vindo a enchente, bateu com ímpeto sobre aquela casa. E não a pôde abalar. Porque estava fundada sobre a rocha. Quando veio a enchente. Quando veio a enchente, e bateu com força. Bateu com força naquela casa. Bateu com força para destruir, para jogar ao chão. Mas aquela casa, ela não foi construída de qualquer maneira. Aquela casa, ela foi construída numa rocha. Quando veio, a chuva. O que eu quero dizer, irmão? O inimigo veio na área financeira, veio na família, veio na saúde, olha, veio no trabalho, veio no casamento. Ele veio agindo de várias maneiras, ele veio com força para destruir aquela casa. Aquela casa foi construída na palavra de Deus. Aquela casa foi construída na palavra, na rocha que é Jesus Cristo. Então, quando o diabo vem com força, que essa enchente aqui, ela representa o maligno, que vem com força contra a sua vida, para destruir o seu lar, para destruir a sua família, para destruir o seu casamento, para destruir a tua saúde, para destruir o seu trabalho, para destruir a tua dignidade, para destruir o teu salário, as tuas finanças. Ele vem para destruir a tua saúde, ele vem para acabar com tudo. O diabo vem com força, agindo, porque ele não quer você firme na rocha. Então ele vem mostrando a força dele. Mas quando ele bate em você, e você está firme na rocha, ele bate e cai por terra. Quando você constrói a sua vida na verdade. Quando você constrói a sua vida na fidelidade. Quando você constrói a sua vida na palavra de Deus. Vem o problema que for. 1000 cairão ao teu lado, diz a Escritura Sagrada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. Você não será atingido. Sabe por quê? Porque a rocha é Jesus Cristo. Você afirmou a sua vida, você afirmou a tua saúde, as tuas finanças, a sua família, seus filhos, sua filha, seu casamento, você afirmou na palavra de Deus. Você acreditou quando o Senhor Jesus ele disse para você, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você creu. Você abriu o coração e começou a buscar, reivindicar os teus direitos. Você começou a buscar os teus direitos. Você começou a buscar em cima da promessa de Deus, aquilo que Ele te prometeu. Você disse, Senhor, o Senhor disse, se eu cresce, seria salvo eu e minha casa. Eu estou aqui, eu creio na tua palavra. Eu creio na tua promessa. O diabo não vai destruir a minha casa. O diabo não vai destruir a minha família, o meu casamento, não vai destruir o meu marido, a minha esposa, o meu filho, não vai levar o meu filho para o mundo do crime, não vai levar minha filha, meu marido não vai levar ele para a bebida, não, porque a minha família pertence a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você está firmando a sua vida na rocha. Você está chamando a existência. Aquele homem, o diabo não veio logo. Não veio logo contra a vida dele. Mas ele estava se afirmando na palavra. Ele estava se fortalecendo no poder de Deus. Ele foi prudente.
Ele se preparou antes, afirmando a casa dele numa rocha. Quando veio a chuva, bateu lá e voltou para trás. Quando você afirma a sua vida, o seu casamento, as suas finanças, os seus filhos, a sua saúde, quando você coloca diante de Deus, e você se levanta, e você busca, você batalha, você não desiste, você não desanima, você não entristece, você está sempre buscando, você está sempre louvando a Deus, glorificando a Deus, você está se preparando, quando o mal vier, vai bater e vai cair por terra, porque vai encontrar em você resistência. Mas quando você ouve, quando a pessoa ouve a Deus e não dá ouvido, a pessoa não tem a direção. A pessoa, ela não tem a direção de Deus. Ela não tem a instrução de Deus, ela não tem a sabedoria. Ela age por natureza própria. Ela age por vontade própria. Ela age porque acha que está tudo certo, aqui está correto. É desse jeito que eu vou fazer e vai dar tudo certo. Não tem que ser do jeito que Deus quer. Quando você faz do teu jeito, achando que vai dar certo, lá na frente vem a cobrança. Lá na frente o inimigo cobra. Porque quando o inimigo vier, ele vai encontrar a sua vida desarrumada. Ele não vai encontrar a vida preparada. Porque você foi guiado não pelo Espírito Santo, não pela sabedoria de Deus, não pela visão de Deus, mas você foi guiado pela mentira do inimigo. E você achou que você podia fazer daquele jeito. Do jeito que eu estou fazendo está correto. Vai dar tudo certo, não tem problema nenhum. Quando você não ouve a palavra de Deus, tem problema sim. E problema é sério. Olha o que diz aqui. Ele diz aqui, mas o que ouve e não pratica. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. Ela não põe em prática aquilo que ela ouviu. E se ela ouve e não põe em prática, o diabo rouba aquilo dela e coloca a natureza dele, que é o desinteresse, que é chabichão de tudo. É do meu jeito, vou dar um jeitinho aqui, vou fazer assim, vai dar tudo certo, não tem problema nenhum. Ah, quando Deus quiser, se Deus for comigo, Deus sabe o que eu estou fazendo aqui. Deus está vendo a sua imprudência. Porque você ouve a palavra de Deus e não as pratica. E quando você ouve a palavra de Deus e não põe em prática, e você não faz, e você não obedece, você acaba fazendo aquilo por vontade própria. Porque você acha que vai dar certo. Mas se você ouve a Deus e não faz o que Deus manda, você vai agir por conta própria. E quando você age por conta própria, a cobrança vem. E às vezes vem para jogar por terra, para derrubar, para destruir. Aqui diz, ó, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra. Você vê. Então aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, Deus ele é bem claro. É semelhante, é igual. Né? É semelhante, é igual àquela pessoa que edificou a casa dela, aonde? Na areia. Areia, amado, não tem firmeza. Você não pode edificar uma casa, levantar uma casa na areia. Você precisa cavar. Você precisa achar o chão firme. Quando você acha o chão firme, você enche de concreto e faz a coluna e faz a alicerce. Mas a pessoa que é prudente, que é insensata, é nércia, é boba, não pensa, ela acha que aquilo ali não tem problema, o chão está bem socado, vou fazer aqui mesmo porque não tem como afundar porque é chão. Mas se faz por cima, se faz na areia, a areia vai ceder. Então a pessoa que faz a casa dela,
na areia, ela é o quê? É insensata. Então, continuando aqui, e por ela ser insensata, ela sofre o dano. Olha o que diz aqui. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce. Cara, não teve segurança nenhuma. Minha querida, meus queridos, não teve segurança nenhuma. Ele levantou sem alicerce, sem coluna. Uma pessoa irresponsável. Uma pessoa sem sabedoria. Uma pessoa que confiava na sabedoria dele. Uma pessoa que confiava na força dele. Uma pessoa que confiava no entendimento dele. E por isso edificou a casa em cima da areia, sem alicerce, sem segurança, sem firmeza. Então está disposto a sofrer todos os danos. Todos os danos, vento, chuva, seja lá o que for, a casa iria sofrer, a casa ia balançar, a casa mais tarde iria cair. E aqui diz o seguinte, sobre a terra sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. Você vê? Quando ele terminou e fez a casa, mais para frente, veio o quê? Veio a enchente, veio o vento, o rio desceu e bateu naquela casa e derrubou. Por que derrubou aquela casa? Porque ela não tinha segurança. Trazendo para a nossa vida hoje, para a sua vida, esse ímpeto que bateu é o inimigo. Se você não ouve a palavra de Deus e você não pratica, você vai vivendo a sua vida do jeito que você quer. Você vai vivendo aquela sua vida, como diz a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você vai vivendo desta maneira, o que acontece? Quando vier o inimigo, ele vai vir com força. Ele vai vir com força para derrubar a tua saúde. Ele vai vir com força para derrubar o seu trabalho. Ele vai vir com força para derrubar o seu casamento. Ele vai vir com força para derrubar a sua família, para derrubar o seu filho, para levar para o mundo das drogas, a filha. Ele vai vir com força para destruir. Assim como a chuva veio, o vento veio, bateu naquela casa e bateu e derrubou, jogou por terra aquela casa que foi construída não na rocha, mas foi construída na areia sem alicerce. Ela foi um alvo fácil para aquela enchente. Quando você constrói a sua vida nos prazeres da vida, naquilo que o mundo te oferece, quando o inimigo vier com força, você não tem estrutura. Quando o inimigo vier com força no seu casamento, ele vai separar você. Ele vai destruir o seu casamento. Quando o inimigo vier com força na sua família, ele vai levar o seu filho para as drogas. Vai levar a filha para a prostituição. Vai levar a esposa. Ele vai separar. Porque ele vai vir com força e não vai encontrar o quê? Resistência. Não vai encontrar o quê? Nada naquela casa. E ele vai entrar e vai destruir. Tira o emprego. Tira o emprego da pessoa. Pessoa sem emprego não tem renda. Se não tem renda, passa a ter o quê? Necessidade. E se tem a necessidade não suprida, contendas. E se tem contendas, tem um desconforto. E quando vem um desconforto, o inimigo trabalhando na mente. É melhor se separar. Aonde há separação e destruição de lá. Cada um para um lado. O inimigo veio com força, encontrou naquela casa as portas abertas para ele entrar. O outro edificou a casa dele na rocha. Quando o inimigo veio, bateu e voltou para trás. Porque encontrou naquela casa resistência. Quando o mal veio, aquela casa estava preparada. Quando o inimigo veio naquela casa para destruir aquele lá, eles já estavam preparados. Porque ele construiu a vida espiritual dele na palavra de Deus, da rocha que é Jesus Cristo.
Quando o inimigo veio cheio, trazendo os problemas para ele, mas encontrou resistência. Ele estava preparado. Mas o outro é insensato. Não construiu a vida dele na palavra de Deus. Não praticou a palavra de Deus. Não buscou a Deus. Não deu crédito a Deus. Então, quando o inimigo veio com força naquela casa, naquela família, o inimigo destruiu aquela casa. Destruiu o casamento. Destruiu os filhos. Destruiu o trabalho. Destruiu a saúde. Destruiu a vida daquela pessoa. Deus está chamando a sua atenção. O inimigo, ele veio para matar. Matar o que, pastor? A tua fé. Ele conseguindo matar a sua fé, ele rouba a paz. Matou a sua fé. Conseguiu roubar, tirar a paz que você tinha. A confiança em Deus, a tranquilidade na casa e na família. Matou a sua fé, roubou a tua paz. O terceiro passo é destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mata a sua fé, tira a tua paz e destrói o seu lar. Ele vem com força. Se a sua casa não estiver firmada na palavra de Deus, se a sua vida, sua casa é a sua família, a sua casa é o seu lar. Se você não construir na palavra de Deus, na rocha que é Jesus Cristo, o inimigo vem. Ele vem com força. Ele vem para bater. Ele vem para roubar. Ele vem para destruir. E se não estiver na rocha, se você não estiver preparado para resistir os dias maus, ele joga tudo por terra. Ele destrói a sua vida. Ele destrói seu casamento. Destrói a sua casa. Destrói a sua família. Destrói a sua vida profissional. Tira a tua dignidade. Rouba a tua dignidade. Mas cabe a você ouvir atentamente a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Ficar firme. Colocando a sua vida, a sua família no altar de Deus. Perseverando em Cristo. Quando o mal chegar, você vai estar preparado e Satanás vai cair por terra e você sairá vencedor. Porque Deus é com você. Rapidinho aqui, olha aqui. Eu não ia ler esse versículo não, mas vou ler aqui para você. Olha o que diz aqui. Ó, aqui. Olha o que diz aqui. Ó, Senhor nosso, porventura, não os julgarás? Julgar. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Aqui é Josafá falando. Senhor, não temos força contra essa grande multidão, grandes problemas que se levantou contra Josafá. Você querer lutar com a sua força, você não vai vencer. Josafá não ia vencer essa batalha, porque ele não tinha estrutura, não estava organizado. O inimigo veio para derrubar, o inimigo veio para destruir. E ele não tinha condições de vencer o inimigo. Mas o que ele fez? Olhou para Deus, tirou os olhos do inimigo, tirou os olhos do adversário. Não acreditou no adversário, mas acreditou em Deus. Diante da situação, diante do problema que estava à porta para destruir todo o reinado dele, e com certeza ia matar ele enforcado. Ele simplesmente tirou os olhos da situação e olhou para Deus e disse: Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não olha para a situação. Olha para o autor e consumador da vossa fé. O problema já estava ali na vida de Josafá. O inimigo já estava à porta. Ele deixou de lado o inimigo. E olhou e clamou a Deus: Senhor,
os inimigos estão ao redor. Não há força contra eles, não podemos lutar contra eles. Mas os nossos olhos estão postos em Ti. A nossa confiança está em Ti. E quando você diz que a tua confiança está em Deus, os problemas estão ao seu redor, mas você crê em Deus, Deus ele vai guerrear suas lutas. Deus ele vai guerrear suas guerras. Deus ele vai pelejar por você e vai te dar vitória. Diga graças a Deus. Amados, chegamos ao final dessa mensagem, desta palavra. Creio que Deus falou ao seu coração. Deus falará ao coração de outras pessoas que vão assistir esse vídeo. E tenha certeza, toma posse da bênção. Toma posse da vitória, porque Deus é contigo. Um forte abraço, que Deus abençoe poderosamente, ricamente e poderosamente, em nome de Jesus. Tchau, fique com Deus, até a próxima, até as 4, em nome de Jesus.